Sabe aquela ideia que eu acho que todo mundo persegue de fazer o dinheiro trabalhar para si? A famosa renda passiva. É quase um mantra, né, no mundo dos investimentos. E uma das formas mais diretas de ver isso acontecer na prática é recebendo dividendos, aquela parte do lucro que as empresas distribuem. E a nossa análise hoje vai direto nesse ponto. A gente recebeu um material que faz um levantamento bem interessante quais foram as empresas brasileiras que, na média dos últimos 5 anos, mais encheram o bolso dos seus acionistas com dividendos. E a ideia aqui não é só passar uma lista, sabe? É entender o raciocínio, a ferramenta por trás dessa seleção, que é o que realmente importa no final das contas. Com certeza. E antes da gente entrar nos nomes, acho que vale a pena a gente alinhar o conceito, né? O que é, afinal, um dividendo? De forma bem simples, é uma fatia do lucro que a empresa gera e decide não reinvestir nela mesma, mas sim distribuir para os donos. E os donos são os acionistas. Exato, os acionistas. Se alguém compra uma ação do Banco do Brasil, por exemplo, essa pessoa vira dona de uma fração minúscula do banco. E por isso ela tem direito a receber uma fração minúscula do lucro. É a recompensa por ser sócio do negócio, basicamente. Entendi. Então, vamos desempacotar isso. Se o dividendo é uma fatia do bolo, nem toda empresa corta essa fatia do mesmo tamanho ou sequer decide cortar, né? Algumas de tecnologia, por exemplo, são famosas por pegar 100% do lucro e reinvestir para crescer mais rápido. Então, como a gente compara uma que paga muito com uma que paga pouco? Qual é a régua que o mercado usa? A régua principal, a mais comum, é uma métrica chamada Dividend Yield. É uma conta simples, mas olha, poderosa. Ela pega tudo que a empresa pagou de dividendos por ação nos últimos 12 meses e divide pelo preço atual de uma única ação. E o resultado é um percentual. Ok, vamos para um exemplo prático para ficar bem claro. Se uma ação custa, digamos, R$ 20 na bolsa hoje, e essa empresa pagou R$ 1 de dividendos no último ano, o dividend yield dela é de 5%, certo? Exato. Ou seja, o retorno que a pessoa teve só com dividendos foi de 5% sobre o capital que ela tem investido naquela ação. Exatamente. É uma forma de medir a rentabilidade do dividendo. E é bem aqui que mora o perigo, a grande armadilha para o investidor iniciante. Olhar esses 5% e achar que isso vai se repetir para sempre. É um erro clássico. O dividend yield é uma fotografia. Uma foto dos últimos 12 meses. Isso, uma foto do retrovisor. Uma foto que pode estar bonita, mas que não conta a história toda, então. Perfeito. Imagina uma empresa qualquer que, num determinado ano, sei lá, vendeu uma fábrica inteira. Isso gerou um lucro gigantesco, um lucro não recorrente. A empresa vai lá e distribui uma parte desse lucro como um dividendo gordo, extraordinário. Naquele ano, o dividend yield explode, vai para, sei lá, 17%. Um número espetacular. E quem vê a foto se apaixona. E aí compra ação esperando receber 17% todo ano. E aí que a realidade bate. No ano seguinte, sem a venda da fábrica, o lucro volta ao normal, os dividendos caem e aquele yield de 17% vira 2%, ou até menos. E tem outra coisa que pode distorcer a foto, uma queda brusca no preço da ação. Ah, claro, a matemática. Exato. Se o preço cai muito, matematicamente, o yield sobe, mesmo que o dividendo continue o mesmo. Pode parecer que a empresa virou uma ótima pagadora, quando na verdade ela só está passando por problemas. Ok, entendi o risco de olhar a foto de um ano só. Mas na prática, como o investidor escapa dessa armadilha? É só uma questão de, sei lá, usar uma média e pronto? Parece simples demais. É um ótimo ponto. A média é a nossa principal ferramenta aqui hoje. E já é um salto de qualidade enorme. Em vez de olhar a foto dos últimos 12 meses, a análise que a gente tem em mãos fez algo muito mais inteligente. Que foi? Calculou o dividend yield médio dos últimos 5 anos. 5 anos. Ah, isso muda tudo. Muda completamente. Transforma a foto num filme. Você deixa de ver o evento de um ano e passa a enxergar o comportamento, a política da empresa ao longo do tempo. Ah, agora faz muito mais sentido. Você vê se a empresa tem o costume de pagar bem ou se foi só um evento isolado, um ponto fora da curva. Exatamente. A consistência é a palavra-chave para quem busca renda passiva. O que é melhor? Uma empresa que pagou 17% no ano
e 0 nos outros 4. Ou uma outra que pagou, sei lá, 8, 9, 7, 10% ao longo dos 5 anos. Perfeito. A média da segunda pode até ser menor, mas a previsibilidade, a confiança de que aquele dinheiro vai entrar na conta é infinitamente maior. É esse filme de 5 anos, essa busca por consistência, que nos trouxe a lista das 5 campeãs de hoje. Excelente, então vamos a ela. Começando em quinto lugar, com um dividend yield médio de quase 13% nos últimos 5 anos. Temos a Metallev, 12,9% de média. É um número bem impressionante para começar. Muito impressionante. A Metallev é um caso clássico de indústria brasileira. Eles ficam no sul do país e fabricam componentes de alta tecnologia para motores, como pistões, bronzinas. É uma daquelas empresas que não está no noticiário todo dia, mas que é uma fundamental para a cadeia automotiva. E o caso dela ilustra perfeitamente essa história do filme, né? Os dados mostram que, em um ano, o yield dela bateu 25%, mas em outro foi de apenas 4%. Se alguém olhasse só o ano de 4, fugiria da ação. Se olhasse só o de 25, acharia que descobriu a galinha dos ovos de ouro. A média é que conta a história de verdade. Exato. E essa variação toda tem uma explicação. A indústria de autopeças é muito cíclica. Depende da economia. Depende diretamente do aquecimento da economia. Quando as pessoas estão comprando mais carros, as montadoras produzem mais, aí compram mais peças da Metallev, o lucro sobe, os dividendos sobem. Em anos de crise, o processo se inverte. Essa ciclicidade se reflete direto nos dividendos. Por isso a importância da média para entender o real potencial da empresa como pagadora. Faz todo sentido. Bom, saindo de uma indústria tradicional, a quarta empresa da lista nos joga num universo completamente diferente, o das commodities. É a CSN Mineração, com um dividend yield médio de 15,3%. Uau! Aqui o salto foi grande. Foi um salto enorme. A CSN Mineração, como o nome já diz, trabalha com minério de ferro. Basicamente, eles extraem o minério e vendem para o mundo todo, principalmente para a China, para a produção de aço. E quando você mencionou o salto, é importante colocar em perspectiva o que significa um retorno de 15,3% ao ano. Certo. O que isso significa no bolso de quem investe? Significa um retorno que, na média, não só superou a nossa taxa básica de juros, a Selic, como também bateu o CDI, que é a principal referência da renda fixa. E aqui vem o detalhe crucial. Dividendos, para a pessoa física, são isentos de imposto de renda. Já os rendimentos da renda fixa, não. Ah, então na ponta do lápis... Na ponta do lápis, a diferença no bolso do investidor é brutal. A pessoa assume o risco do mercado de ações, mas é recompensada com um retorno que a renda fixa raramente consegue entregar de forma líquida. Entendi. A isenção de imposto faz uma diferença gigante. É interessante porque as duas primeiras da nossa lista são de setores bem cíclicos, mas a terceira quebra esse padrão. Estamos falando da Equatorial, do setor elétrico, com um yield médio que eu só consigo descrever como monstruoso, 17,7%. É um número realmente fora da curva. E aqui o padrão muda, como você bem observou. A Equatorial atua na distribuição e transmissão de energia elétrica. É um setor muito diferente, ele é altamente regulado e previsível. É o que o mercado chama de setor perene. Perene no sentido de que, com crise ou sem crise, as pessoas continuam acendendo a luz, ligando a geladeira, a demanda não some. Exatamente essa lógica. E tem mais uma vantagem estrutural, gigantesca, para quem investe pensando em dividendos. E qual seria? Os contratos do setor elétrico são, por lei, reajustados pela inflação. As tarifas de energia que a gente paga sobem todo ano. Isso significa que a receita da Equatorial é naturalmente protegida contra a perda do poder de compra da moeda. Ou seja, o lucro tende a crescer junto com a inflação. E os dividendos também. Exato. Então, pensa no pacote completo. Um negócio com demanda previsível, receita protegida da inflação e que, na média dos últimos 5 anos, entregou um retorno em dividendos de quase 18%. É a combinação dos sonhos para quem quer renda passiva. Exato. É uma renda passiva sólida e crescente ao longo do tempo.
Realmente uma combinação muito poderosa. Agora, se 17,7% já é monstruoso, o que dizer da segunda colocada? É a Bradspar, com uma média de impressionantes 19% ao ano. A análise mostra que teve um ano que o pagamento foi de 45%, que puxou muito a média, mas os outros anos também foram fortes. Mas antes de mais nada, o nome confunde. Bradspar tem a ver com o Banco Bradesco? Essa é a dúvida mais comum, e a resposta é não. Apesar do nome, a Bradespar não tem mais uma relação direta com o banco. Ela é o que a gente chama de uma holding. Pensa nela como uma empresa cujo único propósito é ser dona de ações de outra empresa. O principal e praticamente único ativo da Bradespar é uma participação acionária gigantesca na Vale. Ah, então investir na Bradespar é uma forma indireta de investir na Vale? Exatamente. O resultado da Bradespar é um reflexo direto do resultado da Vale. Se a Vale vai bem, paga muitos dividendos, a Bradespar recebe esse dinheiro e repassa para os seus próprios acionistas. É por isso que ela parece tão alto na lista. Exato. Ela é um veículo para receber os dividendos da Vale, que também é uma gigante das commodities do minério de ferro. Mas aí surge uma dúvida. Por que alguém compraria ações da Bradespar que em vez de comprar direto as ações da Vale? Ótima pergunta. Muitas vezes é por uma questão de preço. É comum que holdings como a Bradespar sejam negociadas na bolsa com um desconto. Um desconto? Sim, um desconto em relação ao valor da sua participação na empresa investida. Ou seja, pode ser uma forma de comprar Vale com desconto, embora existam outros riscos e particularidades na estrutura de uma holding. Mas, para o foco da nossa conversa, o que importa é que ela se beneficiou imensamente do ciclo de alta das commodities que impulsionou os resultados da Vale. Entendido. E isso nos leva à grande campeã, a empresa com o maior dividend yield médio dos últimos 5 anos no Brasil, com um número que, olha, até parece erro de digitação. Foi a Petrobras, com uma média colossal de 30% ao ano. É um número de outra dimensão. É difícil até de comparar com o resto do mercado. Eu me lembro bem da época, principalmente em 2022, quando o yield dela chegou a quase 70%. 70% em um ano. Quase isso. Era uma loucura. Qualquer conversa sobre investimentos acabava em "e a Petrobras?". O número era tão absurdo que capturou a atenção de todo o mercado, do pequeno investidor ao grande fundo. E essa análise foca em qual ação da Petrobras, porque existem tipos diferentes, né? Sim, um detalhe técnico importante. Essa análise se refere à ação preferencial da Petrobras. No Brasil, as empresas costumam ter as ações ordinárias, que dão direito a voto, e as preferenciais. As preferenciais geralmente não dão direito a voto, mas, como o nome diz, elas têm a preferência no recebimento de dividendos. Entendi. Por isso que para o investidor focado em renda, elas costumam ser as mais procuradas. Exatamente. Ok, uma média de 30% é o passado. Mas e o futuro? É realista esperar algo parecido daqui para frente? Definitivamente não. Aquele período foi resultado de uma combinação assim perfeita de fatores. Preço do petróleo nas alturas, uma política de distribuição de lucros muito agressiva. O consenso do mercado é que a partir de 2026 esse nível de pagamento deve diminuir. Mas aqui está o ponto interessante. Qual? Mesmo com a redução esperada, as projeções ainda apontam para um dividend yield acima de 10%. Que ainda é um número excelente. Exato. Ou seja, ela deve sair de um patamar extraterrestre para um patamar apenas excelente, continuando a ser uma das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa. Certo, então, depois de passar por essa lista toda, qual é a grande lição que fica? O que a gente aprende a olhar para essas 5 empresas? A lição mais óbvia é reforçar a ideia inicial, né? A importância de olhar o filme, não a foto. A média de 5 anos nos protegeu de euforias momentâneas e nos mostrou quem tem um histórico de fato consistente. Mas olhando para a lista como um todo, um padrão muito claro emerge. O padrão das commodities e dos setores regulados. Exatamente. Não é coincidência que a lista seja dominada por empresas de petróleo, minério de ferro e energia elétrica. São setores que, por natureza, são máquinas de gerar caixa. Ou por venderem para o mundo todo. Isso. Ou porque vendem um produto para o mundo inteiro a preços dolarizados, como as de commodities, ou porque atuam num mercado regulado, com contratos de longo prazo e demanda cativa, como o setor elétrico. São negócios que, quando bem geridos, geram muito mais dinheiro do que precisam para reinvestir.
E essa sobra volta para o acionista na forma de dividendos. Isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha pro futuro, não é? Se grande parte desse retorno espetacular veio de empresas de commodities. Pois é, e aqui fica a provocação. Nós sabemos que os preços das commodities são extremamente cíclicos. Eles vivem de picos de euforia e vales de depressão. A pergunta que fica é: como o investidor de longo prazo pode equilibrar a atração por esses dividendos gigantescos com o risco inerente a essa volatilidade? Será que a melhor estratégia é simplesmente aproveitar os ciclos de alta? Ou existe uma forma mais inteligente de montar uma carteira que capture o melhor desses mundos, mas com alguma proteção para os momentos de baixa? Essa balança entre risco e retorno É o que define o jogo de investimento. Olha, hoje a nossa análise mergulha na estratégia de selecionar ações para uma carteira focada em renda passiva. Pois é, e o ponto central que o material levanta é o seguinte: o dividend yield médio dos últimos 5 anos é realmente o guia definitivo para o investidor? Ou será que essa métrica sozinha pode acabar escondendo riscos bem importantes, tipo uma concentração muito forte no setor de commodities, né? Exato. E eu vou defender que sim, que esse histórico de dividendos, medido pela média de 5 anos, é a prova mais forte da capacidade de uma empresa gerar valor consistente para os seus acionistas. E eu vou argumentar que olhar apenas para esse número pode ser uma armadilha, sabe? Levando o investidor a ignorar a volatilidade e a natureza cíclica dos setores que hoje lideram essa lista de pagadoras. Então vamos lá, meu ponto de partida é que a métrica de dividend yield médio em 5 anos é a ferramenta mais confiável que a gente tem. Afinal, a gente está falando do retorno em dividendos em relação ao preço da ação. E essa média, ela suaviza os picos e vales do curto prazo, revelando a real capacidade de geração de caixa. O material que analisamos mostra um ranking baseado nesse critério, com retornos francamente incríveis. A Petrobras, por exemplo, tem uma média de 30%, a Bradespar 19% e a CSN Mineração com 15,3%. Esses não são números de um ano bom, sabe? São resultados consolidados ao longo de meia década, fruto de performance financeira sólida. Para quem busca maximizar renda, seguir esses líderes históricos é a estratégia mais lógica. Eu já vejo isso por um ângulo bem diferente. Confiar cegamente nessa média é, assim, uma simplificação perigosa, porque ignora o porquê desses pagamentos terem acontecido. Se a gente olhar a lista, o padrão é muito claro. Petrobras é petróleo, a Bradespar é uma holding, ou seja, o principal ativo dela é a participação na Vale, que é mineração, e a CSN Mineração, obviamente, também. Até a Eletro de energia muitas vezes se comporta como commodity. Os dividendos altíssimos que vimos foram turbinados por um ciclo de alta global nos preços desses produtos, um cenário que a gente sabe que não dura para sempre. A Petrobras ter pago quase 70% em 2022 é o exemplo perfeito de um ponto fora da curva que infla a média, mas não garante o futuro. O próprio material aponta que esses pagamentos devem cair até 2026. O histórico informa, mas não prevê o futuro, principalmente nesses setores. Ok, a ciclicidade é um risco real, eu concordo. Mas a média de 5 anos existe justamente para filtrar um pouco esses picos e vales. E a sua crítica se concentra muito em commodities, mas como você explica a consistência da Metal Leve? Com 12,9% de média, ela atua no setor industrial de peças automotivas e, mesmo assim, entrega um retorno robusto e consistente. Isso prova que a geração de caixa forte não é um privilégio do setor de commodities. E tem mais, a Eletro, com 17,7% de média, tem receitas ajustadas pela inflação, uma proteção que uma mineradora pura não tem. O retorno que essas empresas oferecem compensa e muito o risco. Ciclo que pode durar anos. E me responda uma coisa. Você realmente acredita que um investidor pode simplesmente ignorar que a maior parte desse retorno da Petrobras veio de um evento geopolítico que levou o petróleo e não de uma melhoria estrutural e permanente na gestão? A métrica do dividend yield médio mascara essa dependência direta do preço da commodity? O alerta de que os pagamentos vão diminuir é a prova de que a festa depende do cenário externo e não só da competência interna da empresa. Eu entendo a preocupação, mas a alternativa é o quê?
Investir em empresas com dividendos muito menores só por uma suposta estabilidade? Uma estratégia de renda passiva busca, por definição, os maiores fluxos de caixa. Deixar de lado os 30% médios da Petrobras seria abrir mão do maior retorno do mercado com base em uma especulação sobre o futuro. Os dados do passado são o fato concreto que temos para analisar. A média de 5 anos não ignora os picos, ela os contextualiza ao longo do tempo. Não, eu não digo para ignorar, mas para ir além do número. Imagine um investidor que se aposentou em 2022, montou a carteira com base nessa média, e agora vê a renda vinda da Petrobras cair pela metade. O histórico de 30% não paga as contas dele em 2025. Esse é o risco prático. O dividend yield médio tem que ser o começo da conversa, não o fim. É fundamental entender que, ao comprar essas ações, você está fazendo uma aposta setorial em commodities. O número isolado não te conta isso. Olha, para fechar meu raciocínio, eu mantenho que, para uma estratégia de renda, o histórico do dividend yield médio de 5 anos é o indicador mais poderoso e objetivo que existe. Os números do material mostram uma capacidade de retorno ao acionista que não deveria ser descartada por medo dos ciclos de mercado. No fim, a minha visão é que a métrica não te conta a história toda. Ela te diz o que aconteceu, mas o investidor que realmente se destaca é aquele que pergunta por que aconteceu e, principalmente, se aquilo pode acontecer de novo. É essa análise de sustentabilidade que separa um bom dividendo de uma armadilha de valor. Bom, essa discussão mostra que há diferentes formas de interpretar os mesmos dados e cabe a cada um analisar o material e, claro, formar sua própria convicção. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.